Olá, meu nome é Priscila Praudi, eu sou psicóloga, psiconauta e hoje vou entrevistar o Rafael Cossenza, que é psiquiatra, companheiro aí dos estudos psicodélicos, a gente troca bastante ideia sobre isso. E, bom, pode se apresentar aí para o pessoal, falar um pouco de você, do seu interesse pelos psicodélicos. Olá, pois é, como a Pri disse, meu nome é Rafael, eu trabalho como psiquiatra já tem alguns anos e tenho me interessado muito por esse tema dos psicodélicos, o seu uso em psiquiatria, em saúde mental, o seu uso terapêutico. O meu interesse por ele surgiu porque eu já atuo já há bastante tempo na área e eu observo que os tratamentos que existem hoje, eles oferecem sim ajuda, eles são de grande utilidade para alguns casos, mas tem muitas pessoas que ainda permanecem com problemas incapacitantes, com muito sofrimento e que nem sempre se adequam às terapêuticas já instituídas. E esse campo tem se mostrado muito promissor, muito fascinante, né, tem feito a gente repensar muita coisa que a gente já tinha aí meio que como até uma limitação de abordagem desse tipo de problema, né, da saúde mental. Bom, quando a gente fala de psicodélicos, a gente está falando de uma gama bem ampla, né, de substâncias. Queria que você caracterizasse um pouquinho, assim, o que são os psicodélicos, desse ponto de vista mais da psiquiatria mesmo. Uhum. Esse termo psicodélico, né, ele surgiu, foi no começo do século XX, foi, se não me engano, o Humphrey Osmond O dos e o Aldous Huxley. Huxley, né? O Huxley conversando sobre os efeitos da mescalina, né? Eles tinham tido experiências com mescalina, e esse termo psicodélico significa, né, que se manifesta da mente, né? Mind manifesting, em inglês seria isso, uma expressão da mente, né? Eles observaram isso tomando, né, essas substâncias e os efeitos que tinham. Enfim, é uma discussão longa, mas já foram propostos outros termos, alucinógenos, psicotomiméticos, e ficou com essa terminologia dos psicodélicos. E os psicodélicos clássicos, pelo menos que a gente encontra na natureza, do tipo a psilocibina, do tipo a mescalina, né, eles agem sobre o sistema serotoninérgico, são agonistas parciais do receptor HT2A, né, e eles têm essa característica em comum de agir sobre esses receptores, de provocar uma série de desencadear uma série de outras respostas de neurotransmissores subsequentes, né? Não fica só no nível do serotoninérgico, não. Então, são substâncias com essa propriedade que vão ter características um pouco distintas dependendo da molécula em questão, em termos de início de ação, duração de efeitos, né? Depender da dose também, o tipo de efeito psíquico que ela vai provocar. Esses são os clássicos, hoje em dia também estão sendo chamados de substâncias psicodélicas e está sendo usado também em contexto terapêutico, compostos, né, sintéticos, né, são manipulados, já são moléculas manipuladas do tipo MDMA, do tipo acetamina, né, que a depender da dose você tem efeitos, né, anestésicos ou antidepressivos ou até com essa propriedade de ter essa característica psicodélica, né, de manifestar a mente, de facilitar o acesso a determinados conteúdos psíquicos num estado não ordinário de consciência que você não alcançaria sem fazer uso da substância. Perfeito. Bom, a gente tem visto bastante pesquisa apontando o uso terapêutico para tratamento de depressão, de estresse pós-traumático, dependência química, ansiedade existencial e uma série de outras condições de adoecimento psíquico. E a gente está ainda começando, apesar dos bons resultados, a gente ainda está começando a entender o mecanismo de ação dessas substâncias, como que elas funcionam no nosso cérebro, o que que elas alteram, né? Um estudo bem interessante nesse sentido foi feito pelo pessoal do Carhart Harris, né, da equipe do Robin Carhart Harris na Imperial College, que mediu através de exames de neuroimagem o cérebro de pessoas com depressão antes e depois da administração de psilocibina.
Os resultados foram muito bons. Eles notaram melhoras nos sintomas depressivos, né, em todos os pacientes, e eles sugeriram um mecanismo de reset no cérebro, semelhante ao que ocorre na eletroconvulsoterapia, né, no ECT. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse mecanismo de reset, o que que eles estão querendo dizer com isso, o que que acontece no nosso cérebro, e qual que é a relação disso com a eletroconvulsoterapia? O que que tem de semelhança, o que que tem de diferente? Uhum. Pois é, você citou esse estudo, né? E nesse estudo que eles procuraram fazer estudos de imagem funcional do cérebro, né? Antes e após o tratamento. Eles fizeram uma medida basal de pacientes com depressão resistente, fizeram uma sessão com psilocibina, né? E no dia seguinte eles mediram como é que estava os estudos de perfusão cerebral funcionais e depois também com 5 semanas, né? Eles repetiram esses mesmos exames. E o que foi observado é o seguinte, assim, então faz parte da teoria, né, assim, proposta que o Default Mode Network, né, a rede neuronal de funcionamento padrão, né, que ela estaria superestimulada, hiperativa durante a depressão, os estados ansiosos crônicos, né? Porque essa rede de modo padrão, ela é um modo de funcionamento cerebral do nosso piloto automático, de quando a gente deixa a nossa mente divagar livremente e ela vai saltando de associações e associações, sem a gente manter uma atenção sustentada em nenhuma atividade específica, né? Então, uma teoria que tem é que nos estados depressivos e ansiosos, essa rede estaria hiperativa, com conteúdos ali pessoais, depreciativos, de preocupações diversas, né? E que o efeito agudo do psicodélico, isso também é mostrado em exames funcionais, não nesse estudo que você citou, mas em outros, que essa rede padrão ela é desintegrada durante o efeito psicodélico, né? Pelo menos o efeito psicodélico dos psicodélicos clássicos, numa dose considerável, ele desintegra essa rede padrão e ela faz, durante os seus efeitos, outras áreas cerebrais se conectarem, né? Então, permitiria uma plasticidade aí da circuitaria cerebral, né? Você teria diversas topografias do cérebro, diversas regiões, módulos diferentes conectando em situações, nessa situação sob efeito psicodélico, não aconteceria nos estados ordinários de consciência, né? E o que se observa, então, no dia seguinte, após a administração da psilocibina, nesse estudo, foi um aumento dessa integridade do DMN, dessa rede padrão. Então, ela estaria como se fosse um reset, né? Ela tivesse começando a operar novamente, com uma integridade maior, e isso também é observado como efeito terapêutico da ECT, né? No pós-ECT, você tem uma maior integração também desses sistemas, né? É, é isso que é citado nesse estudo, né? A Sim. respeito dessa coisa do reset. E eu acho interessante também a gente falar que essa reconstrução, né, do DMN, essa reconstrução da sua rede de modo neural padrão, em casos principalmente de pessoas com depressão, é muito importante que essa reconstrução seja feita também com o acompanhamento psicoterapêutico, né? Eu acho que talvez, eles não dizem isso no estudo, mas eu acho que talvez essa reestruturação das redes cerebrais, elas têm a ver muito com esse processo de integração da experiência, né? Que é ao mesmo tempo subjetivo. Então, assim, você tem essa parte que é bem orgânica, mas o que que vai se reintegrar ali é bastante subjetivo. Eu acho que é muito importante esse processo de integração psicoterapêutica. Tem alguns indicativos interessantes para a gente entender como é que funciona mesmo essa dinâmica, né, da psicoterapia assistida com psicodélicos. Sem dúvida, você tocou num ponto muito importante, assim, né? Que o que está sendo estudado em termos de uso de psicodélicos não é simplesmente você sair tomando substâncias psicodélicas e isso te causar uma melhora de um adoecimento psíquico, né? Não, não se trata disso. Se trata de uma psicoterapia assistida com psicodélicos, né? E é muito fascinante a gente ver assim, esse encontro da neurociência com processos subjetivos, né? Então, por exemplo, isso que a gente está falando da rede de funcionamento padrão, né?
Ela estaria, então, hiperativada, a pessoa está ali imersa naqueles pensamentos, naquelas ruminações depreciativas, negativas, não consegue ver saída. Você vai fazer uma terapia, você vai trabalhar esses conteúdos antes de fazer uso de qualquer substância, né? Você vai, com o seu terapeuta, levantando os pontos mais relevantes, fazendo as associações possíveis, né, que você já tem ali de recurso pessoal, vai trabalhar isso da melhor forma possível, né? E vai preparar esse sujeito para uma experiência psicodélica que vai ser reveladora, né? Aí entra o efeito psicodélico, né? De revelar conteúdos muitas vezes reprimidos, inconscientes, de difícil abordagem, né? Sem um sofrimento enorme, ou às vezes as associações até que ficam meio soltas, o indivíduo não consegue levar aquilo muito adiante, e tem tudo a ver com esse rebaixamento do DMN, né? E de você conseguir fazer novas associações. Então, você vai fazer um preparo para isso, você vai receber essa experiência, depois você vai integrar essa experiência, você vai recordar ali durante, né, a sua imersão com o psicodélico, o que surgiu desses conteúdos e vai ressignificar. Então, você vai levar isso para a terapia e isso permite que o sujeito, a partir dessa experiência, tenha um novo olhar e uma nova atitude diante desses mesmos conteúdos que ele vai seguir em terapia posteriormente, né? Com essa vantagem, né, de ter conseguido acessar isso e ter trabalhado isso, mas dentro do ambiente terapêutico, né? É muito importante que a pessoa faça realmente a psicoterapia que vai ser assistida por psicodélico, né? Não é Uhum. simplesmente tomar, senão o pessoal que está tomando LSD aí em festa, né, ao longo desse tempo todo, ou tomando cogumelo, ou chá de cogumelo, né, estaria tratando de depressão, e a gente sabe que não é, né? Muitas vezes as experiências são, inclusive, muito negativas, porque não foi trabalhada ali a expectativa do sujeito, o momento pessoal que ele está passando, e muito menos o ambiente que ele está tomando, as pessoas que estão no entorno, o tipo de acolhimento que ele vai ter, que muitas vezes transforma essa experiência em algo muito desagradável, né, e que muitas vezes marca negativamente a experiência das pessoas. É o psicodélico como catalisador do processo terapêutico, né? E não como Correto, um medicamento principal, né? Assim, corretor de algo no cérebro, de alguma disfunção exatamente, cerebral. exatamente. Bom, Rafael, ao longo dessa última semana eu pedi para o pessoal mandar algumas perguntas. Bom, não vai dar para fazer todas as perguntas, é uma gama muito grande, mas eu vou dar um jeito de diluir aqui um pouquinho os principais temas que o pessoal trouxe. Bom, acho que o primeiro grupo, assim, de perguntas, o principal grupo de perguntas que a gente recebeu foi sobre interação medicamentosa. Muitas pessoas perguntando da interação medicamentosa com antidepressivos. E eu acho que a maior parte desses antidepressivos, né, lítio, fluoxetina, amitriptilina, estalopram, você me corrige se eu estou errada, mas acho que a maioria desses são inibidores de recaptação de serotonina, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Bom, qual que é o risco envolvido em combinar esse tipo de antidepressivo com substâncias psicodélicas que, como você falou, né, são, na sua maioria, também serotoninérgicas, né? Uhum. Pois é, os inibitores seletivos de recaptação, né, assim, são de longe o mecanismo de ação mais comum que a gente observa dos antidepressivos, né? O que ele faz, né, essa classe, né, de substância? Elas aumentam a disponibilidade de serotonina, né, um neurotransmissor, na fenda sináptica, que é ali onde os neurônios fazem conexão, né? Então, você já está promovendo uma maior disponibilidade de serotonina através do uso dessas substâncias antidepressivas. Quando você adiciona um agonista serotoninérgico, ou seja, uma substância que vai fazer um efeito semelhante à serotonina na fenda sináptica, no neurônio, você pode gerar uma sobrecarga de serotoninérgica nesse indivíduo, né? E gerar uma condição conhecida como síndrome serotoninérgica, que é uma condição que pode ser grave, pode ser fatal, inclusive, né? Ela cursa com uma série de sintomas autonômicos alterados, né? Alteração de pressão cardíaca, de frequência cardíaca, de temperatura corporal, alterações motoras, diversas, sinais neurológicos, enfim, constitui muitas vezes uma emergência psiquiátrica, é uma coisa que pode ser fatal. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tem muita gente buscando essas terapias como sendo algo alternativo, seguro,
eficaz e que está na natureza, se é natural não vai fazer mal, mas tem uma série de cuidados que precisam ser tomados, né? Não é uma coisa simples sair tomando esse tipo de substância, não. Sabe? É realmente necessário cautela. Uhum. Supervisão, né? Sempre ter, se você está fazendo uso desse tipo de substância, converse com o seu médico, né? Veja se é pertinente ou não levar adiante esse tipo de experiência. Uhum. Bom, alguns medicamentos também inibem o efeito, né, dos psicodélicos. Você pode falar um pouquinho de quais são esses medicamentos, por que que eles inibem, se tem algum risco envolvido? Sim, o próprio antidepressivo, né, assim, ele pode inibir o efeito psicodélico porque ele promove uma dessensitização do sistema serotoninérgico. Ao promover muita serotonina, né, disponível, o nosso corpo ele reage diminuindo a quantidade de receptor. Então, você teria menos receptor de serotonina, por exemplo, no indivíduo que toma antidepressivo de forma crônica do que na pessoa que não toma. E aí você vai agir com um agonista serotoninérgico, você não vai ter ali receptor para agir, por exemplo, né? Então, tem condições também que vai ter uma redução da responsabilidade, né? Vai inibir o efeito, né? Realmente é caso a caso, sabe? Assim, não dá para a gente sair falando em termos genéricos. É importante saber isso. Tem casos que vai ter risco para a integridade física do sujeito, vai ter casos que vai ter efeito diminuído, né? Isso aí realmente precisa de ser avaliado especificamente para cada um. Beleza. Bom, o segundo grupo de perguntas foi sobre microdosagem. A gente sabe que a microdosagem pode ser feita com várias substâncias diferentes, psicodélicas ou não. E o que tem são muitos relatos individuais, informais, falando sobre melhoras desde a produtividade, criatividade, até num auxílio de tratamento para ansiedade, para depressão. Mas a gente ainda tem pouca pesquisa, né, científica mesmo, comprovando essas melhorias. O que que você sabe sobre microdosagem? O que que você pensa disso? Microdosagem é um assunto super quente, super da moda, né? Assim, e é parte de qual princípio, né? De que você vai tomar uma microdose, né? Uma dose muito baixa de uma substância psicodélica que não vai te promover os efeitos psíquicos delas, os efeitos subjetivos, no sentido de distorção, de percepção, etc. Mas que você vai ter algum ganho, algum benefício a partir desse uso subperceptual, né? Subperceptivo, assim, dessa molécula. E aí postula-se que 1/10 da dose psicodélica, né, seria uma dose satisfatória para esse tipo de efeito. Bom, você mesmo citou, né, são dois objetivos principais que se tem quando se pensa em microdose. Uma é um ganho cognitivo, em termos de criatividade, de foco, de atenção, de disposição, ou seja, seria um melhorador cognitivo, né? Muita gente lá do Vale do Silício análise propaga esse uso, né? Que seria para bombar aí a criatividade. E um outro uso seria o uso terapêutico, e aí para ajudar em condições de realmente sofrimento psíquico, depressão, ansiedade, enfim. É uma questão já de tratamento, né? Você tomar uma dose baixa que não vai te deixar doidão, mas que vai te promover uma melhora, um alívio sintomático, né? Seria isso. Bom, isso é muito pouco estudado, né? Objetivamente, não tem muito estudo assim que mostra isso, que evidencia isso, tanto para um lado quanto para outro, né? Assim, o uso de melhora cognitiva não tem estudos assim medindo exatamente e também medindo o quê, né? Tanta coisa que o pessoal fala que faz bem que é difícil você até estudar isso, mas enfim, ainda não tem esses estudos estabelecidos do que melhoraria e em que dose, né? Porque a questão da microdose, ela não necessariamente ela é micro. Se você vai dar uma dose que é 1/10 e não sente nada, então você vai ter que aumentar um pouco a dose. Então ela deixa de ser micro, ela passa a ser uma dose mínima eficaz. E aí a coisa fica muito heterogênea, porque vai ser eficaz para um, não vai ser eficaz para outro, depende para quê. Então é um estudo difícil de ser feito, por ter tantos parâmetros para serem estudados e a coisa ser muito subjetiva de sujeito a sujeito, né? No uso terapêutico, se a gente for falar de depressão e ansiedade, é a mesma coisa. Você vai ter que achar uma dose mínima que vai ajudar o sujeito a melhorar naqueles parâmetros
que estão disfuncionais, que estão ruins. Então, você vai ter que ir aumentando essa dose, vai ter que ser no caso a caso, até você começar a observar uma melhora, né, nos parâmetros que você está buscando avaliar. Então, assim, não tem estudo mesmo comprovando, são relatos subjetivos, tá? E tem estudo mostrando, assim, de pessoas que já faziam uso de microdose há mais tempo, o pessoal foi pesquisar, assim, né, através de questionários da internet, o que você acha? Por que você usa? Qual que é a melhora que você vê? Você continua usando? Você parou de usar? E o que eles observaram é o seguinte, assim, é que muita gente usava ou usou para ter uma melhora de performance, mas que lá pelas tantas acabaram abandonando o uso porque não fazia tanta diferença no final das contas. Ou seja, provavelmente o que eles tinham era um efeito placebo de uma melhoria ali no começo e tal, e que depois acabaram largando por um motivo ou por outro, né? Então, assim, em termos de comprovação científica, é uma área que ainda está em aberto, ainda está em estudo. Não significa que não haja benefício, né? Tem a ver muito com isso também que eu estava falando, questão de dose, de que parâmetro que você vai usar, mas isso está tudo em aberto ainda, a gente não tem comprovação de nada, na verdade. É importante a gente ter em mente também que o uso terapêutico dos psicodélicos, seja em macrodose ou em microdose, tem uma lógica bem diferente da lógica dos remédios alopáticos convencionais, né? É, então, assim, eu percebo que às vezes as pessoas estão buscando a microdose para ter uma nova medicação, simplesmente por ser uma nova medicação que talvez possa ajudar essa pessoa. Então, se eu estou ansiosa, eu estou deprimida, eu vou tomar essa microdose aqui, porque diz que é bom, diz que eu vou melhorar, tomara que eu melhore. E não é bem assim. Eu acho que mesmo com a microdose, é fundamental que tenha um olhar de introspecção, que assim, porque eu acho que de uma maneira geral é isso que os psicodélicos fazem. Eles melhoram nossa percepção sobre nós mesmos, sobre os nossos problemas, sobre, né, facilitam alguns insights. E é isso que promove a cura, de fato, né? Não é uma correção de um desequilíbrio químico no cérebro, simplesmente, né? Também tem essa parte, mas Uhum. não é isso. Então, assim, eu acho que é importante a gente não cair nessa visão equivocada, né, de que as microdoses seriam um novo medicamento, assim, que você simplesmente toma e seu sintoma passa, né, e, Sim, enfim, acho que é importante sim. sempre... Pode falar. Sim, você tocou num ponto muito, muito importante, assim, e que é realmente revolucionário no que tange, né, assim, o uso dos psicodélicos em saúde mental, né? Porque é uma mudança de paradigma, assim, de como você vai entender o tratamento e abordagem do sofrimento psíquico, né? Justamente rompendo com essa lógica de você... Porque o que se tinha, né? Como se o sofrimento mental, a doença mental, a depressão, a ansiedade, enfim, fosse um desequilíbrio cerebral, você tivesse ali um aumento ou redução de determinados neurotransmissores em determinadas regiões cerebrais, que isso estaria disfuncional e que você aí tomaria uma molécula que iria corrigir esse desequilíbrio de forma a restaurar uma certa normalidade e a partir daí você sim estaria em direção à cura, você ficaria curado. Bom, são muitos anos dessa teoria e a gente sabe do esgotamento que existe hoje com relação a ela, né? A psiquiatria hoje vive uma crise, não se consegue, né, realmente propor novos mecanismos de ação farmacológica, a gente tem repetição de mesmos mecanismos antigos em moléculas novas, e o que não dá um ganho de eficácia de tratamento. O que a gente tem são novos efeitos colaterais, mas não um ganho de eficácia, né? Só para se ter uma ideia, né, assim, de 30% a 40% dos pacientes que estão fazendo uso de um antidepressivo não respondem ao tratamento, né, propostos, dos que existem. E desses que respondem, até 70% não tem uma resposta completa, ou seja, persistem ainda com sintomas da doença de base, né? Não tem uma resposta completa, não tem uma recuperação completa.
Isso sem falar nos efeitos colaterais, que são inúmeros, né? Tem perdas em diversas áreas aí, né, no âmbito de vida, por causa dos efeitos colaterais, são muitos prejuízos. Você está dando uma molécula para agir em determinadas regiões do cérebro e ela acaba agindo em outras regiões que você não queria que agisse, tanto do cérebro como do corpo em geral. Então você vê, as limitações que tem dos tratamentos comuns são essas. E o que a terapia assistida por psicodélicos oferece de alternativa, né, e de uma perspectiva nova? É justamente a possibilidade do sujeito buscar a cura dentro dele mesmo, né? Buscar recursos internos, pessoais, que vão munir ele de uma capacidade de maior habilidade de lidar com os diversos sofrimentos da vida e dele ressignificar as próprias experiências pessoais sob uma nova perspectiva, sob um novo olhar, que vai permitir que eles tenham mais autonomia ao longo da vida, né? Então, o que seria isso? Ao invés de você tomar uma molécula todo dia para supostamente recuperar um equilíbrio cerebral perdido, você vai, com a terapia psicodélica, você vai permitir o sujeito acessar conteúdos internos, né? Você vai estar, através de um estado não ordinário de consciência, você vai ter uma percepção ampliada de conteúdos seus reprimidos ou inconscientes, vai ter uma maior abertura, né, para as experiências de tipo místico e transcendental, né? E isso, depois que você passa por essa experiência, você significa isso dentro da sua história de vida, dentro da sua biografia, e você consegue, então, alcançar essa nova percepção para a sua vida dali em diante, né? Realmente seria um divisor de águas. Você não está propondo colocar uma substância química dentro de você todo dia. Você vai, através de uma intervenção, veja bem, a gente está falando de uma terapia assistida, que você vai ter inúmeras sessões de terapia, e você vai ter uma intervenção com o psicodélico em uma sessão, 2 sessões apenas. E a partir dessa experiência você vai ter esse catalisador, você vai ter novos materiais para trabalhar em terapia durante um período longuíssimo, né? Quem passa por uma experiência com psilocibina, por exemplo, sabe, o sujeito não tem vontade de ficar tomando novamente aquela substância. Aquilo ali produz uma quantidade tão grande de experiências que ele vai trabalhar sobre esses conteúdos aí, ó, durante semanas, meses a fio, e isso é extremamente enriquecedor para o sujeito, né? Ele conseguir acessar esse material que é dele mesmo, né? Que está ali. Uhum. É importante a gente falar sempre isso, assim, que é em contexto terapêutico que isso é usado, né? Não é um uso recreativo de forma alguma, né? É muito importante frisar isso. E trabalhar o sujeito, né? Assim, as expectativas dele antes de tomar, qual o momento fazer essa intervenção também, se ele vai estar, né, forte o bastante para passar por aquela experiência, sabendo que vai vir, né? Preparar o set, né? O mindset, e também a ambientação que vai ser feito o uso, né? Sempre com cuidador, sempre com alguém para poder estar do lado, acompanhando a experiência, preparar o ambiente de forma que ele entre e saia da experiência da maneira mais agradável e segura possível. Uhum. Tem todo o direcionamento, né, da psicoterapia Sem dúvida. para direcionar mesmo essa experiência, né? Porque se a pessoa simplesmente toma, né, um psicodélico em casa, achando que pode melhorar da depressão ou melhorar de alguma coisa porque leu, né, em enfim, alguma reportagem, alguma coisa, é muito importante, eu sempre bato nessa tecla, não é a mesma coisa você tomar recreativamente, você tomar em casa. Pode ter algum efeito terapêutico? Até pode, assim, a pessoa pode ter, né, uma ideia ou outra, acessar alguma coisa, mas quando você tem um suporte psicoterapêutico, realmente é muito diferente, né? E é isso que tem trazido resultados tão bons. E inclusive na questão da microdose, isso é importante falar, né? Assim, que o Isso. pessoal sai tomando microdose por tomar. Mas assim, na lógica antiga, na lógica de realmente tomar uma coisa que supostamente recuperar um equilíbrio perdido. E não é, né? Assim, se a gente está usando essas substâncias, a gente sabe que ela vai promover uma conectividade alterada, né? Assim, do cérebro, da mente. É importante que você puxe esses recursos, né? Assim, para um novo significado, para um novo sentido. O que você vai mudar com relação ao seu posicionamento na vida diante das suas questões pessoais mais relevantes, né? Promotoras de sofrimento, sabe? Então, assim, precisa É. de ter realmente esse apoio. Não dá para fazer. Não é isso, não é essa a proposta, né? Não é isso Uhum. que se propõe como terapia psicodélica. E eu ia justamente perguntar sobre a janela terapêutica, porque
Bom, a microdosagem ainda está começando, existem vários protocolos, né, de uso. Talvez o mais conhecido hoje em dia seja o protocolo Feidman, que a pessoa toma uma vez a cada 3 dias. E aí eu queria que você explicasse melhor por que que a pessoa não toma a mesma microdose todos os dias. Por que que em qualquer modelo, né, qualquer protocolo, precisa ter um intervalo de dias sem o uso da microdose. É porque essas substâncias psicodélicas, pelo menos as clássicas, né, elas induzem um efeito chamado de tolerância, né? Se você usa a substância num dia, numa determinada dose, tem um determinado efeito. Se você usa no dia seguinte a mesma substância, na mesma dose, o efeito não é o mesmo, o efeito é reduzido. Então você acaba perdendo um pouco da eficácia, né? Um pouco do efeito final ali da substância. Então, o que se propõe é um intervalo justamente para, primeiro, aí o protocolo Friedman fala isso, né? Você vai usar uma dose baixa em um dia, você vai ter os efeitos, você deve perceber esses efeitos, tomar nota, enfim, uma coisa que tem que ser bem estruturada. No dia seguinte, você vai ainda integrar essa experiência do dia anterior, ou seja, fazer associações, ter insights, enfim, assentar essa experiência. E no terceiro dia você vai ter um descanso, né, do seu sistema serotoninérgico, seus neurotransmissores, para daí, em si, no dia seguinte, repetir a experiência e, novamente, passar pelas mesmas experiências aí que a gente citou, né? Seria essa a lógica dos intervalos. Então, mesmo na microdose, você tem esse momento, né, de integração, assim, né? Sim, sim. Bom, a gente teve também muita pergunta sobre psicodélicos e saúde física. Se tem, e saúde mental também, assim, se tem alguma contraindicação do uso de psicodélicos para pessoas que têm hipertensão, problema cardíaco, diabetes, esquizofrenia. O que que você pode falar sobre a contraindicação do uso de psicodélicos? Porque a gente sabe que os psicodélicos são substâncias seguras, né? Assim, Uhum, fisicamente para a maior parte das pessoas. Para quem que elas podem não ser seguras? sim. Bom, falando um pouquinho sobre segurança de psicodélico, eu acho importante a gente esclarecer, assim, primeiro com relação a essa questão das drogas, né? Os psicodélicos são proibidos, né? Eles foram proibidos lá em 1970, né? Como parte de toda uma guerra às drogas, né? A questão da mentalidade proibicionista que surgiu naquele período, né? De proscrever determinadas substâncias como sendo perigosas e sem uso terapêutico, né? É lamentável que isso tenha acontecido com os psicodélicos, né? Na época, nos anos 50 e 60, haviam muitas pesquisas em curso em diversas condições médicas, né? Assim, ele vinha sendo pesquisado e em contexto psicoterapêutico, né? Também, né? Muitas pessoas usavam psicodélicos em baixa dose ou em dose plena para poder facilitar processos psicoterapêuticos já naquela época. E os resultados eram muito bons, né? Tinham muitos resultados de pesquisas positivos, mas que tiveram que ser interrompidos por conta dessa mentalidade proibicionista. Inclusive, assim, em termos agora falando de segurança física para si e para outros, tem um estudo recente que saiu pesquisando os efeitos negativos das diversas substâncias usadas como drogas ou alteradoras de consciência, né, no dano para si quanto para outros, e colocou-se numa tabela, tem um gráfico muito bonito mostrando isso, assim, qual que é o tamanho de prejuízo para si e para outros das diversas substâncias, né? E aí você tem no canto esquerdo, assim, claramente, com maior malefício de todos é o álcool, que é uma substância que está aí permitida, né, desde sempre, causando maior dano tanto pessoal quanto para outros, sem dúvida nenhuma é ele. E aí você tem várias outras substâncias aí também legalizadas, inclusive opioides, que, né, causam uma epidemia de problemas, nem tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos eles têm problemas graves relacionados a isso. São substâncias legalizadas e que causam prejuízo para si e para terceiros enorme. E tem substâncias proibidas com um mínimo de prejuízo, que é, por exemplo, a psilocibina, que nesse estudo foi que menos teve prejuízo em termos gerais. Então, assim, em termos de segurança para si e para terceiros, os psicodélicos são os que menos oferecem problemas, tá?
E isso aí a gente está falando de uso recreativo, né? Assim, porque esse estudo foi feito com base nisso, uma vez que as terapias, o uso terapêutico não está sendo realizado desde os anos 70, né? Então, falando nesse aspecto, são substâncias, sim, muito seguras. Agora, falando do ponto de vista fisiológico, elas também são muito seguras, né? Para você morrer de uma overdose de uma substância psicodélica, você tem que tomar uma quantidade que não é viável de você fazer uso, né? Não tem como, não tem via, não tem quantidade possível de você tomar isso. É uma coisa absurda. Tem efeitos fisiológicos? Sim, tem efeitos fisiológicos. Por exemplo, a psilocibina está associada com um aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca, que é discreto, mas que indivíduos susceptíveis, que já tenham problemas nessa área, podem vir a ter complicações, podem, é uma possibilidade. Então, realmente tem que ser avaliado no cada caso como é que é isso, né? Tem substâncias que você vai usar, por exemplo, a ayahuasca, né? Que você tem que tomar um inibidor da MAO junto, né? Da monoaminoxidase junto, para poder ter o efeito do DMT lá, que é o principal ativo da ayahuasca. Então, em sujeitos que estão fazendo uso, por exemplo, de antidepressivo, etc., você tem que ter um certo cuidado, porque pode ter repercussão por aí. Mas, no geral, os psicodélicos são substâncias bastante seguras, né? O que a gente tem, na maior parte das vezes, são problemas de relatos de bad trip relacionadas, né, ao não preparo do sujeito, nem pessoalmente, nem no cuidado com o lugar que ele vai tomar, set setting, que não foram bem trabalhados, são geralmente os maiores prejuízos. E, para além disso, a gente tem contraindicação relacionadas a indivíduos com histórico de psicose pessoal, tanto surtos psicóticos prévios, como síndromes, né, passadas já, e parentes de primeiro grau de pessoas com diagnósticos estabelecidos de psicose, né? E aí o que se tem é o quê? Assim, é que pessoas que usaram uma substância psicodélica numa determinada etapa da vida, a partir dali desencadearam um quadro semelhante à esquizofrenia e a outros quadros psicóticos crônicos, né? Isso pode acontecer, sim, e é uma contraindicação ao uso psicodélico por esse risco, né? A gente sabe que outras substâncias também podem desencadear em indivíduos pressupostos crises psicóticas, mas os psicodélicos também caem nessa categorização aí, como tendo um potencial risco, então não é para todo mundo mesmo, não. Uhum. E eu acho que é um momento importante, assim, da gente encorajar as pessoas a conversar com seus médicos sobre essas intenções de uso, né? Assim, por exemplo, um rapaz perguntou, ele disse que teve um AVC recentemente, quer saber se é seguro usar LSD. Então, assim, eu acho que é o tipo de coisa que realmente depende do histórico de cada um, que só quem te acompanha, né, assim, médicos, enfim, que estão te acompanhando, que podem dar esse tipo de orientação. E eu acho que é muito importante mesmo abrir o jogo com os profissionais de saúde que te acompanham, seja para fazer um tratamento, uma tentativa de tratamento para depressão, apesar da gente saber que ainda não é legal, mas as pessoas, né, acabam fazendo assim por conta própria. Então é importante que, assim, principalmente se você estiver pensando em fazer por conta própria, que converse com os psiquiatras, psicólogos, para você ter o mínimo de estrutura, né, de suporte. E mesmo se você for fazer um uso recreativo ou um uso religioso, conversa antes para ver o que pode ser feito em relação ao medicamento. Eu acho que é muito importante a gente abrir esse diálogo, né, com as pessoas de uma maneira geral, principalmente na área da saúde, porque aí eu acho que aos poucos um interesse sério, né, nessas substâncias vai sendo construído, aos poucos os tabus vão sendo quebrados também, e a gente consegue avançar nessa área, né? Uhum. Eu acho importante, assim, né? O pessoal está perguntando aí sobre AVC e LSD, né? Nós estamos num contexto de proibicionismo, gente. Assim, apesar da gente saber que o LSD é uma substância segura, que tem pouca chance de dar alguma repercussão negativa em termos físicos, né?
a gente está num contexto que a gente não tem segurança do que se toma, sabe? Assim, você pode comprar um negócio falando que é LSD e ser um análogo do LSD que não tem as mesmas propriedades farmacológicas, sabe? Assim, e aí este análogo, sim, pode ter consequências graves para a sua saúde, né? Nem tudo que é vendido na rua aí como sendo o que é realmente, tem muito adulterante, tem muita impureza, então, assim, não dá para saber. Então, não dá para dar uma resposta para isso, porque você não sabe o que vai estar tomando, para começo de conversa, né? O que a Uhum. gente sabe é que, sendo a substância mesmo, né, a psicodélica, as que já foram estudadas, elas estão associadas, sim, com um perfil benigno de efeito colateral e de resposta, né, para diversas questões aí, mas no contexto proibicionista a gente realmente perde esse parâmetro, não dá para sair aconselhando assim, de uma maneira fácil, né? E isso que a Priscila falou é importantíssimo. Se você já faz um tratamento, já faz um acompanhamento, é imprescindível que você abra o jogo com um profissional que te atende. E isso tem repercussões, inclusive, importantes em termos de uma mudança cultural, sabe? Assim, as pessoas precisam de falar sobre isso, é uma coisa que está em uso mesmo, vai continuar em uso, isso não vai sumir da nossa cultura, pelo contrário, é importante a gente ter abertura e fale sobre isso, porque existe um potencial de ganho para toda a sociedade, né? Assim, na medida que a gente consegue fazer um uso correto dessas substâncias, né? A gente possa acabar com o preconceito e realmente trazer para a luz qual que é o melhor uso dessas substâncias, né? Aumentando a segurança de todo mundo e o benefício também em termos de sociedade. Perfeito. Bom, acho que é isso. Esse papo foi muito bom. Eu ia pedir realmente para você resumir, assim, sobre o que você acha que os psicodélicos estão trazendo para a prática da psiquiatria e como que a gente pode fazer para apoiar esse movimento antiproibicionista, esse movimento justamente pelo melhor uso dessas substâncias, né? Como que a gente pode incentivar essa área a crescer, e a ganhar espaço de pesquisa, espaço clínico aqui no Brasil. Eu acho que assim, existem inúmeras associações, né? Existem pessoas já fazendo trabalho na área há muito tempo, né? Tem diversos grupos de redução de danos, né? Acho que vale a pena a gente ficar atento qual que é o tipo de trabalho que esse pessoal desenvolve, a gente procurar compreender melhor, né? Por que redução de danos, o que se trata, sabe assim? Questionar, né, a questão do proibicionismo, o discurso que se tem proibicionista, ele tem um embasamento, né? E é importante a gente entender quais são os argumentos dele e também entender os outros argumentos. Cada um tira suas próprias conclusões, mas eu acho que quem está interessado, entendendo esse novo momento, né, das pesquisas e do uso dessas substâncias, que procure realmente esses coletivos, as associações, fazer parte deles, conversar com os amigos, com os familiares, mostrar os argumentos, mostrar tem uma literatura já, né, sendo consolidada no campo, participar aí de mídia social e espalhar realmente informações embasadas cientificamente, informações verdadeiras a respeito disso e vamos para melhorar, né, a questão do preconceito e do conhecimento mesmo, da informação que as pessoas precisam de ter acesso, né, sobre essas substâncias aí. Perfeito, Rafael. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por essa conversa. Espero que a gente possa fazer mais coisas aí juntos. É isso. Agradeço muito. Foi um prazer participar. Vamos combinar mais encontros, sim. Tem muitos temas aí fascinantes para a gente poder conversar. Essa conversa vai longe. Acho que a gente deu só uma visão geral mesmo do que está acontecendo, do que está rolando. Espero poder voltar mais vezes. Um abração. Foi um prazer. Abração, valeu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse tipo de assunto. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima!